Olá, bom dia! Tudo bem? Esfriou, né? E com esse tempinho gelado, algumas doenças costumam chegar junto também, viu? E o Alterosa Doutor de hoje vai tratar justamente disso. O tema de hoje é como se prevenir das doenças comuns nesse tempinho gelado. O entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Carlos Coelho, médico infectologista, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em infectologia, saúde pública, medicina do trabalho e mestre em educação. Obrigado, doutor Luiz Carlos, por aceitar o convite em participar aqui do Alterosa Doutor. Seja bem-vindo. Doutor, com esse tempo frio que a gente está vivendo, algumas doenças costumam chegar junto. Quais são essas doenças? Bom dia, é um prazer meu de estar podendo discutir, colocar essas questões em prol das pessoas entenderem o problema que a gente vive. O inverno ele tem características muito específicas, né? Nós temos uma situação que é, na verdade, uma queda de temperatura muito grande, com amplitude térmica grande também. Porque você percebe que a gente continua tendo temperaturas maiores no meio do dia e caindo muito à noite. Então essa amplitude térmica, essa diferença de temperatura, mexe muito com a imunidade do indivíduo. E normalmente o clima é seco. Então é um clima frio, seco e que habitualmente as pessoas ficam muito em lugar fechado, muito próximo a uma das outras. Então os micro-organismos eles permanecem muito facilmente próximos do indivíduo. E quais são essas doenças mais comuns? O mais comum nessa época a gente tem rinossinusites, as rinites, as sinusites, as faringites, amigdalites. Então são infecção de vias aéreas superior. Se não bastasse, é um momento em que a gente tem muita circulação de vírus, também respiratórios baixos, então as pneumonias por vírus e pneumonias por bactéria. As doenças respiratórias, então, são as mais comuns nesse momento. E como se proteger dessas doenças comuns nesse clima gelado? Olha, existe uma expectativa de que as pessoas ainda estivessem tomando as providências que desde 2009 a gente vem maciçamente trabalhando com a população geral. O que a gente chama de etiqueta de tossir na verdade, proteger o outro do vapor da tosse. Então, no momento em que a gente tosse ou espirra, aquele aerosol que sai da boca, que sai do nariz, ele vai colocar no ar e dispersar no ar os micro-organismos que o indivíduo que tossiu tem. Quem estiver próximo vai inalar aquele vapor da tosse ou as partículas que ficaram dispersas no ar e vai se contaminar. Então, etiqueta da tosse é proteger as pessoas que estão no ambiente não tossindo sem proteger a boca e o nariz. E a ideia é que não proteja com a mão, porque a partir do momento que protege com a mão é a relação com o universo, né? Então vai cumprimentar alguém, vai colocar a mão no objeto, no balcão. Então é não proteger a tosse e o espirro com a mão e, na verdade, tentar proteger com o cotovelo. A partir do momento que o indivíduo que tosse, ele sabe que vai tossir, ele tosse no cotovelo, automaticamente ele não está contaminando a própria mão, não está dispersando vírus e bactéria, fungo, o que for no ar do ambiente e automaticamente quando ele for cumprimentar alguém, ele não vai estar carreando bactéria, vírus para alguém. Por outro lado, além da higiene das mãos, é a higiene dos objetos, porque nem todo mundo faz isso, né? Então a ideia é manter higienizado balcão, corrimão, telefone, maçaneta de porta, celular, teclado, mouse. Então tudo que é de uso coletivo e que alguém vá tocar tem que estar higienizado. Doutor, essas doenças que parecem comum à toa podem se agravar. E normalmente agravam, porque assim, é uma época que você já pega o indivíduo com essa susceptibilidade de doença respiratória. As condições climáticas não vão mudar.
Esse indivíduo, ele normalmente no inverno, ele tem uma mudança de cardápio, um cardápio mais lipídico, um cardápio mais pesado, ele já restringe muito saladas, ele restringe muito atividade física, porque é uma época que é menos motivado para caminhar e para fazer atividade física. Então, automaticamente, as doenças vão colocar o indivíduo mais susceptível para complicações. Então, as complicações maiores que a gente tem são as pneumonias evoluindo para mais gravidade. É uma época que a gente tem muita internação por pneumonia e por gripe, por pneumonia, por uma série de doenças, a própria doenças comuns da infância, né? A catapora, a cachumba, essas doenças exantemáticas das crianças, elas acontecem com mais gravidade nesse período também. E quem sofre mais com esse clima frio? A gente tem um grupo que habitualmente já é grupo de risco para descompensar e ficar mais grave. São eles, os idosos, né? Automaticamente pessoas com mais de 65 anos, elas são muito mais vulneráveis, né, para complicações. As crianças com menor a idade, maior a possibilidade delas complicarem. As gestantes, porque já tem uma imunidade baixa. Os imunocomprometidos, que, por exemplo, quem usa muito corticoide, quem está em quimioterapia, radioterapia, quem tem HIV, quer dizer, uma série de doenças que já por si só deprimem a imunidade do indivíduo. Ao mesmo tempo, a gente tem aqueles doentes crônicos que, independente da idade, tem a diabetes, doenças cardíacas, doenças já respiratórias. Tem gente que já tem um asma, que tem bronquite, que tem enfisema, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é um grupo que habitualmente vai estar mais vulnerável para complicações mais severas das doenças de inverno. Estamos conversando com o Dr. Luiz Carlos Coelho sobre as dicas para você evitar as doenças comuns agora nesse tempinho gelado. O Alterosa Doutor volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Alterosa Doutor. Hoje conversamos com o Dr. Luiz Carlos Coelho, passando algumas dicas para você evitar algumas doenças comuns agora nesse tempo frio. Antes de continuar com o nosso bate-papo, eu quero mandar um alô, um abraço para o nosso amigo João Camilo, da camisaria Motovanini. Essa camisa bonita aqui que eu estou vestindo é lá da Motovanini. Dr. Luiz Carlos, continuando aqui o nosso bate-papo, crises alérgicas e rinite são mais comuns no frio, né? Sim, justamente por causa disso. A gente tem um clima mais seco, então como o ar está com menor umidade e chega quase que um clima de deserto, você tem um ar muito seco. Essa não umidade do ar faz com que as partículas elas permaneçam circulando no ar ambiente. Então a pessoa que já tem uma tendência de crise de rinite, nesse momento ela inspira e esse pó, o mofo, a partícula, qualquer partícula que está dispersa no ar vai estimular e vai vir a crise de rinite. Isso aumenta muito a secreção das vias aéreas superiores, então acaba virando também um substrato para um meio de cultura para crescer bactéria. Aí é que vem as rinossinusites, as faringites. Então é uma pessoa que também fica mais vulnerável para infecções bacterianas secundárias ao processo alérgico. Existem diferenças entre a gripe, a alergia, o resfriado, o H1N1. Como é que as pessoas podem identificar essas diferenças? Gripe, na população geral, sempre foi tido como uma palavra que acabou ficando muito desgastada. Todo mundo colocando tudo dentro do mesmo conceito de gripe, colocando resfriado, colocando as alergias respiratórias. Gripe para a gente é um quadro grave, é uma doença grave e sempre foi. A influenza, a gente tem ao longo da história da humanidade períodos em que a gente tem pandemias e epidemias e que de certa forma tem uma alta mortandade de pessoas. O número de óbitos e de doentes é muito alto. O resfriado e as alergias respiratórias são doenças
Autoimunes são doenças autocontroláveis ou então são virais. Então existem algumas causas de rinites, de sinusites, de resfriados que não só virais, mas como outras etiologias, mas que são autolimitadas, que melhoram com sintomático, com chás caseiros ou só com hidratação. A gripe não. A gripe ela se instala e é um processo infeccioso viral nas vias aéreas inferiores. Então, na verdade, a gente tem um processo de pneumonia viral acontecendo no paciente que tem gripe e que é a influenza. A influenza é um grupo de doenças, né, causadas por vírus, os vírus influenza, que produzem gripe. Então, influenza e gripe para a gente é um sinônimo, que tem um grupo de vírus. Dentre esses vírus, em 2009 a gente viu entrar no Brasil o influenza H1N1, que ficou conhecido por todo mundo como a gripe suína. Então é esse vírus H1N1 que veio naquele momento de 2009 e que causou uma pandemia, foi um problema mundial, com alta taxa de mortalidade e de morbidade, ou seja, muita gente morreu e muita gente permaneceu doente por causa do vírus. Nós vamos aprofundar um pouco mais, doutor, na H1N1, que é o que preocupa a população. O vírus H1N1, ele tem uma altíssima transmissibilidade, ou seja, uma pessoa que está dentro de uma sala de aula, ou de um ambiente fechado, de uma sala que seja, e ele tossir, aquele vapor da tosse, o aerosol que vai ser solto pela tosse dele, vai dispersar vírus em todo aquele ambiente. Então, todas as pessoas que estiverem ali, mesmo que não tenha tido contato físico com quem está doente, vai inalar esse ar que está contaminado com vírus e vai ter a possibilidade de desenvolver a influenza por H1N1. Então, é um vírus altamente transmissível pelo vapor da tosse e do espirro, pela partícula que está dispersa no ar e pelo contato da mão. Então é um vírus que permanece no ambiente, no balcão, no corrimão, no empurrador do carrinho de supermercado, na maçaneta, em todos os objetos que alguém estava gripado, tenha pego, pode ter deixado contaminado aquele ambiente. Durante quanto tempo a pessoa infectada pode contaminar uma outra? Olha só. Enquanto o indivíduo tiver com o vírus H1N1, enquanto ele estiver tossindo, o risco é muito grande dele estar dispersando no ar o vírus. Em princípio, a gente trabalha com uma seguinte situação. Um indivíduo saudável que está com gripe H1N1, ele 7 dias depois ou mais é que ele já não tem carga de vírus para contaminar alguém. Uma criança, na média de 21 dias, ela ainda continua tossindo e transmitindo o vírus. Um paciente imunocomprometido, ou de quimioterapia, radioterapia, ou de HIV, ou uso crônico de cortisona, ele pode ficar mais que 40 dias transmitindo o vírus. Então, um adulto, em média, ele leva 7 dias, tendo carga viral capaz de, através da tosse, contaminar alguém. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Carlos Coelho, infectologista, aqui no Alterosa Doutor. O assunto de hoje, dicas para você evitar as doenças mais comuns agora nessa época de frio. O Alterosa Doutor volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Alterosa Doutor aqui na sua TV Alterosa, hoje conversando com o Dr. Luiz Carlos Coelho, infectologista, trazendo dicas e informações como se prevenir das doenças mais comuns agora nesse tempo frio. Dr. Luiz Carlos, a gente conversou anteriormente que o vírus pode se espalhar por maçanetas, mesas, mas por quanto tempo esse vírus pode, por exemplo, se manter aí numa maçaneta de porta? A complexidade dessa pergunta é porque depende da quantidade de vírus que esse indivíduo tinha naquelas microgotas que permaneceram na maçaneta. E as condições de temperatura ambiente, as condições de limpeza que essa maçaneta recebeu antes. Agora, é um tempo prolongado.
né? A gente não tem uma resposta única para essa pergunta, porque cada indivíduo que tossiu ou que colocou a mão contaminada nessa maçaneta tinha uma carga viral diferente. Então, quanto maior a carga viral que foi depositada no objeto, maior o tempo e a capacidade dele infectar terceiros. A gripe influenza A, H1N1 tem tratamento, óbvio. Quanto tempo dura esse tratamento? O tratamento, a gente ainda tem o oseltamivir, que é o que está disponível na rede pública, né, que é o Tamiflu. É um tratamento que dura 5 dias. E a ideia é que ele seja feito em até 48 horas que surgiram sinais e sintomas de gripe. A gripe, na verdade, é uma síndrome gripal. A gente trabalha com dor de cabeça, com febre, uma febre de imediato, que abruptamente acontece, mal-estar, dor no corpo e tosse. Dor de garganta, evoluindo para um desconforto respiratório. Então, necessariamente, tem que ter a tosse. Esse indivíduo, em 48 horas, ele sendo diagnosticado como síndrome gripal, ele vai receber a receita, ele vai conseguir o medicamento gratuitamente no sistema público de saúde para tomar um comprimido de 12 em 12 horas durante 5 dias e há uma interferência real no prognóstico desse paciente. Ele melhora muito, realmente. Recentemente, o governo promoveu a campanha de vacinação, né, da influenza A, H1N1. E por que nem todas as pessoas tiveram direito à dose? É uma política ministerial, né? Nas epidemias anteriores, o que ficou provado é que aqueles grupos vulneráveis e que complicaram mais foram onde a estatística mostrou maior caso de óbito, maior caso de gravidade. Então, respeitando a estatística, criou-se aqueles grupos de risco por uma questão de logística e provavelmente financiamento de aquisição de vacinas. A verdade é que a gente teve, nos últimos 2 anos, né, uma demanda que não surpreendeu. As pessoas não buscaram a vacina nos últimos 2 anos. Então, houve até uma redução da aquisição de vacina por parte do Ministério, porque as pessoas não foram se vacinar, porque não estava tendo tanto caso de óbito e de doença. E nesse ano, a gente foi surpreendido com uma antecipação da epidemia. E você começa a perceber, desde janeiro, casos de muita gravidade de gripe, os óbitos que aconteceram aqui muito próximo de nós, né, no interior paulista, no sul de Minas começaram a acontecer os casos de óbito por H1N1 e de doenças graves. Então aí a população em peso recorreu à vacina. A vacina é um divisor de águas. Vocês podem observar que a partir do momento que começaram as campanhas de vacina e a vacina ser proporcionada para a população, a situação ficou mais cômoda, a estatística reduziu, a gente deixou de ter o número de óbitos e de casos de gripe que a gente tinha anteriormente. Por que crianças até uma certa idade recebem 2 doses da vacina? É um comportamento da resposta imunológica da criança. Ela ainda não tem um sistema imunológico tão maduro a ponto de ser estimulado com uma só dose. Então essas crianças recebem 2 doses, 2 meias doses em intervalo de 1 mês para poder estimular verdadeiramente o sistema imunológico dela a produzir anticorpo contra o vírus H1N1. Quem não pode tomar a vacina? São pessoas que têm alergia ao ovo, porque a vacina ainda é feita de vírus cultivado em ovo. Então, quem tem alergia ao ovo, sabidamente não tomaria e só. Não existem restrições. Independente da idade, da condição clínica, a vacina é feita de vírus morto. Ele não é atenuado e não é vivo. Então, a vacina de gripe ela não produz gripe, porque ela é feita com vírus morto. Então, exceto quem tem alergia ao ovo, o restante da população está liberado para tomar a vacina. Doutor Luiz Carlos, eu quero agradecer a sua participação aqui no Alterosa Doutor, a sua disponibilidade em estar esclarecendo essas dúvidas aí para toda a população. Eu que te agradeço e permaneço à disposição. Muito obrigado. Chegamos ao final do Alterosa Doutor desta semana. Semana que vem tem mais, aqui na TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. Você que é da área da saúde, da beleza, quer participar do Alterosa Doutor? Mande um WhatsApp para o número que aparece aí no seu vídeo. Até semana que vem.